O ano de 636 da Era Crista, um evento crucial alterou profundamente o destino do cristianismo e ajudou a moldar o que conhecemos como Idade Média. Atualmente, cerca de 2 bilhões de pessoas seguem o islamismo, mas essa realidade poderia ter sido bem diferente se não fosse por acontecimentos decisivos ocorridos naquela época. Vamos entender como o cristianismo perdeu alguns de seus centros religiosos mais importantes, como Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Curiosamente, Jerusalém permaneceu sob domínio cristal por apenas 88 anos, entre 1099 e 1187, durante as Cruzadas. Antes e depois desse período, a cidade esteve sob controle muçulmano e, mais tarde, passou a fazer parte de Israel. Com a morte do profeta Maomé em 632, teve início uma rápida expansão islâmica que, ao longo do tempo, conquistou 2 terços dos territórios cristãos, privando o mundo cristal de acesso a grande parte do mar Mediterrâneo. Naquela época, o transporte marítimo era a forma mais eficiente de comércio e a perda dessas rotas limitou severamente as trocas comerciais, enfraquecendo as economias locais. A redução do comércio contribuiu para o empobrecimento das regiões, criando condições que favoreceram o surgimento de períodos de estagnação cultural, como o chamado obscurantismo da Idade Média. Muitos historiadores associam, em parte, essa fase às conquistas muçulmanas. O Egito, por exemplo, era uma das principais fontes de alimentos para o Império Romano. Alexandria, a segunda maior cidade do Império, era um centro vital de conhecimento e comércio. O Egito fez parte do Império Romano desde 30 CE a 642 DCE. A partir de 330 DC integrou o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Entre 639 e 642, o território foi conquistado pelos árabes, o que enfraqueceu ainda mais o mundo cristal. O ano de 622 marca o início do calendário islâmico, pois foi quando os exércitos muçulmanos começaram a se destacar por sua superioridade militar em relação às forças bizantinas e sassânidas. Mas o que são os chamados versos satânicos, que muitos muçulmanos preferem não discutir? E será verdade que Maomé se casou com uma menina de 6 anos? O que foi o Pacto de Umar? Como o Império Bizantino perdeu territórios majoritariamente cristãos no Levante e no norte da África? Qual o significado de Jesus de Nazaré e da Virgem Maria para os muçulmanos? E fato que os árabes destruíram cidades bizantinas, converteram igrejas católicas em mesquitas e venderam crianças cristas como escavaçantes. De aprofundarmos nesses temas, e é importante entender que a apostasia no islamismo, o ato de abandonar publicamente a religião, é um assunto complexo. Para os muçulmanos, a apostasia não se limita apenas à renúncia explícita da fé, mas inclui também pensamentos ou atos considerados blasfemos. Quem comete apostasia é chamado de murtad. Embora não haja consenso absoluto, há registros de que Maomé teria ordenado a execução de renegados. Hoje, apesar de ser uma violação dos direitos humanos, juristas islâmicos argumentam que a pena de morte para apostasia só é aplicada em contextos com implicações políticas. Em 2021, 14 países de maioria muçulmana ainda previam a pena capital para apostasia, entre eles Irã, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Paquistão, Nigéria, Líbia, Somália, Iêmen, Malásia, Brunei, Mauritânia e Maldivas. Antes do surgimento do islamismo, a Península Arábica abrigava comunidades cristas, pagas e judaicas. A consolidação da nova religião não foi imediata. Após a morte de Maomé, Abu Bakr assumiu o califado em 632, enfrentando resistência tanto por motivos políticos quanto religiosos. Outros líderes também se declararam profetas e rumores indicavam que o Império Bizantino estaria se preparando para atacar Meca e Medina, ameaçando a nascente comunidade islâmica. Naquela época, a região era habitada por judeus, pagãos e cristãos, religiões dominantes antes da chegada do islamismo. Os primeiros muçulmanos eram minoria e muitos esperavam a chance de abandonar a fé que haviam sido obrigados a adotar. Maomé nasceu em Meca no ano 570, filho de Abdullah e Amina, pertencentes ao clã semita da tribo Quraishita. Seu pai faleceu pouco antes de seu nascimento, e sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos. Criado primeiro pelo avô Abdul Muttalib e depois pelo tio Abu Talib, Maomé trabalhou desde jovem em caravanas que cruzavam o deserto árabe. Aos 25 anos, conheceu Khadija, uma viúva rica de 40 anos, por quem se apaixonou e com quem se casou. Esse matrimônio lhe proporcionou estabilidade financeira. Segundo a tradição islâmica,
Maomé costumava se isolar para meditar em uma caverna chamada Hira, localizada a poucos quilômetros de Meca. Nessa gruta, com cerca de 3,7 metros de profundidade e 1,6 metro de largura, ele teria recebido suas primeiras revelações divinas. Durante a peregrinação anual a Meca, milhares de muçulmanos percorrem aproximadamente 270 metros, cerca de 600 passos, para visitar o local onde Maomé orava e teve suas primeiras visões. Aos 40 anos, ele afirmou ter sido chamado por Deus por meio do anjo Gabriel, o mesmo arcanjo reconhecido pelos cristãos. A partir de então, Maomé passou a ter experiências espirituais intensas, durante as quais suas palavras eram registradas por escribas. Esses registros foram posteriormente compilados e deram origem ao Alcorão. Desde o início de sua pregação, muitos judeus e cristãos árabes rejeitaram os ensinamentos de Maomé, gerando conflitos religiosos que frequentemente se tornavam violentos. Alguns trechos do Alcorão refletem esse clima de tensão, como a Sura 5:51, que adverte: os crentes, não tomeis os judeus e os cristãos como aliados, pois eles são aliados uns dos outros. Quem dentre vos os tomar como aliados ser um deles. Outra passagem, a Sura 9:29, ordena que os muçulmanos lutem contra judeus e cristãos até que estes se submetam ou paguem um imposto especial. Além disso, algumas suras retratam os judeus de forma depreciativa. Além da resistência de judeus e cristãos, Maomé também enfrentou oposição dentro de sua própria tribo, os coraxitas, que seguiam uma religião politeísta. A implantação do islamismo na Arábia não foi um processo simples, mas sim marcado por disputas e desafios que moldaram o futuro da nova fé islâmica em seus primeiros anos. A vitória de Abu Bakr consolidou a autoridade do califado e garantiu a unidade política e religiosa da Península Arábica sob o Islã. Com o fim das rebeliões, o novo líder pode direcionar os esforços para a expansão do Islã além das fronteiras árabes, iniciando um período de conquistas que transformaria o mapa geopolítico do Oriente Médio e do Mediterrâneo. As campanhas militares lideradas pelos primeiros califas, conhecidas como Futuhat Conquistas, tiveram início logo após a Guerra de Rida. O objetivo não era apenas difundir a fé islâmica, mas também assegurar rotas comerciais estratégicas e recursos para sustentar a crescente comunidade muçulmana. O Império Bizantino e o Império Sassânida, já enfraquecidos por décadas de conflitos entre si, tornaram-se alvos prioritários. Em 634, sob o comando de Khalid ibn al-Walid, um dos mais brilhantes estrategistas militares da época, os exércitos muçulmanos derrotaram as forças bizantinas na Batalha de Ajnadain, abrindo caminho para a conquista da Síria e da Palestina. A rapidez com que essas regiões caíram sob domínio islâmico surpreendeu contemporâneos e historiadores. Fatores como a exaustão dos impérios rivais, a habilidade tática dos generais muçulmanos e, em alguns casos, o apoio de populações locais descontentes com a opressão fiscal bizantina ou persa contribuíram para o sucesso das campanhas. Além disso, a política de tolerância religiosa adotada pelos conquistadores, que permitia a cristãos e judeus manterem suas crenças desde que pagassem o imposto à Jizya, facilitou a aceitação do novo poder em muitas áreas. A conquista do Egito, entre 639 e 642, foi outro marco decisivo. Sob o comando de Amr ibn al-As, os muçulmanos tomaram Alexandria, então um dos maiores centros culturais do mundo antigo, e estabeleceram Fustat, que mais tarde se tornaria o Cairo. A perda do Egito, celeiro de graus do Mediterrâneo, foi um golpe devastador para Bizâncio, acelerando seu declínio como potência regional. Enquanto isso, no leste, as forças islâmicas avançavam sobre o Império Sassânida, derrotando o último Shah e as Dejer III, na Batalha de Al-Qadisiyah 636 e, posteriormente, na Batalha de Niawan 642, que selou o fim do domínio persa na Mesopotâmia. A expansão islâmica não se limitou a territórios contíguos. Em menos de um século, os exércitos muçulmanos alcançaram o norte da África, a Península Ibérica e as fronteiras da Índia. No entanto, esse crescimento vertiginoso também trouxe desafios internos. A administração de um império tão vasto exigia estruturas de governo mais complexas e as diferenças entre os primeiros muçulmanos, especialmente entre os Muajirun, imigrantes de Meca, e os Ansar auxiliares de Medina, começaram a se acentuar. Questões como a distribuição de terras conquistadas, o direito à liderança e a interpretação dos ensinamentos de Maomé geraram tensões que, com o tempo,
dariam origem às primeiras divisões sectárias do Islã. A sucessão de Abu Bakr, morto em 634, ilustra bem essas tensões. Seu sucessor, Umar ibn al-Khattab, foi escolhido por consenso, mas sua nomeação não agradou a todos. Umar, conhecido por sua austeridade e senso de justiça, implementou reformas administrativas que centralizaram o poder do califado, como a criação de um registro militar de ano para organizar o pagamento dos soldados e a padronização do calendário islâmico. No entanto, seu governo também foi marcado por um rigor crescente na aplicação da lei islâmica, incluindo restrições a não-muçulmanos e a expansão do sistema de dimi protecal aos povos do livro. A morte de Umar, assassinado em 644 por um escravo persa descontente, abriu caminho para a eleição de Uthman ibn Affan como o terceiro califa. Seu governo, porém, foi marcado por acusações de nepotismo e corrupção, especialmente por favorecer membros de seu clã, os Omíadas, em posições de poder. A insatisfação cresceu entre os muçulmanos, culminando em um levante que resultou no cerco à sua casa em Medina e em seu assassinato em 656. Esse evento aprofundou a crise sucessoria e levou à Primeira Guerra Civil Islâmica Fitna, que opôs os partidários de Ali ibn Abi Talib, primo genro de Mahome, aos de Muawiyah ibn Abi Sufyan, governador da Síria e líder dos Omíadas. A disputa entre Ali e Muawiyah não era apenas política, mas também teológica. Os seguidores de Ali, que mais tarde dariam origem ao xiismo, acreditavam que a liderança da comunidade muçulmana deveria permanecer na família do profeta, enquanto os partidários de Muawiyah defendiam que o califado deveria ser ocupado pelo mais capaz, independentemente de sua linhagem. A Batalha de Siffin em 657, onde as forças de Ali e Muawiyah se enfrentaram, terminou em um impasse e levou a um acordo de arbitragem que muitos consideraram uma traição. Esse episódio enfraqueceu Ali e fortaleceu Muawiyah, que, em 661, foi reconhecido como califa após o assassinato de Ali por um membro de um grupo radical conhecido como Kharijitas. Com a ascensão de Muawiyah, o califado deixou de ser uma instituição baseada em Medina e passou a ser controlado pelos Omíadas, com capital em Damasco. Esse período marcou a transição do Islã de uma comunidade religiosa para um império dinástico, onde o poder político e militar se sobrepôs, em muitos aspectos, à autoridade religiosa. Os Omíadas expandiram ainda mais as fronteiras do império, chegando à Ásia Central, ao norte da África e à Península Ibérica, mas também enfrentaram revoltas internas, como a dos muçulmanos não-árabes que se sentiam marginalizados pelo sistema de privilégios étnicos. A queda dos Omíadas, em 750, deu lugar ao Califado Abássida, que transferiu a capital para Bagdá e promoveu uma era de ouro cultural e científica. No entanto, as divisões entre sunitas e xiitas, iniciadas durante a fita, persistiram e se aprofundaram ao longo dos séculos, moldando não apenas a história do Islã, mas também as relações políticas e religiosas do mundo muçulmano até os dias de hoje. Pelos muçulmanos após um longo cerco, marcando o fim do domínio bizantino no Egito. A tomada da cidade não foi apenas um feito militar, mas também um ponto de virada na história da região. Sob o comando do general Amr ibn al-As, as forças islâmicas conseguiram subjugar uma das cidades mais importantes do Mediterrâneo, conhecida por seu farol, sua biblioteca e seu papel como centro intelectual e religioso. A conquista de Alexandria, no entanto, não significou uma ruptura imediata com o passado. Os muçulmanos mantiveram, em um primeiro momento, a estrutura administrativa bizantina, permitindo que a população cristã copta continuasse a praticar sua fé mediante o pagamento de um imposto especial, conhecido como jizya. Essa política de tolerância relativa facilitou a transição do poder e evitou revoltas generalizadas, garantindo estabilidade ao novo domínio. O Egito, com suas terras férteis e sua localização estratégica entre a África e a Ásia, tornou-se uma peça-chave no Império Islâmico em expansão. A região não apenas fornecia recursos agrícolas essenciais, como também servia como base para futuras campanhas militares em direção ao Magrebe e à Núbia. Além disso, o controle do Vale do Nilo permitiu aos muçulmanos consolidar sua presença no norte da África, abrindo caminho para a islamização gradual da região. A queda de Alexandria também teve implicações culturais profundas. A cidade, que havia sido um dos principais centros do cristianismo oriental, viu sua influência religiosa diminuir à medida que o Islã se estabelecia. Muitos dos antigos templos e igrejas foram convertidos em mesquitas, e o árabe começou a substituir o grego e o copta como língua dominante. No entanto, a herança helenística e cristã não desapareceu por completo, ela foi, em muitos casos,
assimilada e reinterpretada pela nova cultura islâmica, enriquecendo ainda mais o califado abássida que se formaria mais tarde. A expansão islâmica no norte da África não se limitou ao Egito. Entre os séculos 7 e 8, as forças muçulmanas avançaram pela costa mediterrânea, conquistando territórios que hoje correspondem à Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. Esse movimento foi facilitado não apenas pela superioridade militar, mas também pela fragmentação política das tribos berberes e pela resistência local ao domínio bizantino, que muitas vezes via os muçulmanos como libertadores. Um dos momentos decisivos dessa expansão foi a Batalha de Cartago, em 698, que marcou o fim definitivo do controle bizantino no norte da África. A partir daí, a região passou a ser governada por dinastias islâmicas, como os Omíadas e, mais tarde, os Abássidas, que promoveram a arabização e a islamização das populações locais. Os berberes, embora inicialmente resistentes, acabaram por adotar o Islã, muitas vezes mesclando-o com suas próprias tradições, o que contribuiu para a diversidade cultural do mundo muçulmano. A conquista da Península Ibérica em 711 representou o ápice dessa expansão. Sob o comando de Tariq ibn Ziyad, um exército composto majoritariamente por berberes muçulmanos cruzou o Estreito de Gibraltar e derrotou as forças visigodas na Batalha de Guadalete. Em poucos anos, a maior parte da península caiu sob domínio islâmico, dando origem ao Al-Andalus, um dos centros mais prósperos e culturalmente vibrantes da Europa medieval. A rapidez com que o Islã se expandiu pode ser atribuída a uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, a fraqueza dos impérios bizantino e sassanida, exauridos por décadas de guerra, facilitou a conquista. Em segundo, a estrutura militar islâmica, baseada em um exército disciplinado e motivado pela fé, mostrou-se superior às forças locais. Por fim, a política de tolerância religiosa, que permitia aos povos conquistados manter suas crenças desde que aceitassem a autoridade muçulmana, reduziu a resistência e acelerou a integração dos novos territórios. No entanto, é importante destacar que a islamização das regiões conquistadas foi um processo gradual. Embora o Islã tenha se tornado a religião dominante, muitas comunidades cristãs, judaicas e zoroastristas continuaram a existir, especialmente nas áreas urbanas. A conversão em massa só ocorreu séculos depois, impulsionada por incentivos econômicos, sociais e, em alguns casos, pela pressão política. Mesmo assim, o legado cultural e religioso das civilizações anteriores permaneceu vivo, influenciando profundamente a evolução do mundo islâmico. Das regiões conquistadas não apagou de imediato as tradições locais. Um exemplo marcante foi o destino de Alexandria, cidade que, no final do século IV, ainda abrigava uma vibrante comunidade paga. Em um episódio trágico, a filósofa neoplatônica Hipatia foi brutalmente assassinada por uma multidão de cristãos fanáticos, um reflexo das tensões religiosas que dividiam o Império Romano tardio. Com o tempo, porém, o próprio cristianismo egípcio enfrentaria seu declínio. No século XV, o bairro judeu de Alexandria, outrora próspero, já estava em ruínas, e a cidade, que havia sido um dos principais centros do judaísmo mediterrâneo, perdera grande parte de sua população judaica. A fragilidade do domínio bizantino na região ficou evidente em 619, quando os persas sassanidas, liderados pelos Chacos ou os dois, ocuparam Alexandria. Embora o imperador Heraclio tenha recuperado a cidade em 629, a vitória foi efêmera. Em 641, os exércitos árabes, comandados pelo general Amr ibn al-As, um dos companheiros mais próximos do profeta Mahome, cercaram Alexandria por 14 meses antes de conquistá-la. A queda da cidade marcou o fim de quase um milênio de domínio greco-romano no Egito. A conquista árabe, iniciada em 639 e consolidada em 642, encerrou 7 séculos de administração romana, primeiro sob o Império Unificado e, depois, sob o Bizantino. O domínio romano no Egito havia começado em 30 AC quando Otaviano, o futuro imperador Augusto, derrotou a rainha Cleopatra VII e seu aliado, o general romano Marco Antônio, ambos mortos por suicídio após a derrota na Batalha de Axio. Poucos anos depois, nascia Jesus de Nazaré e o cristianismo surgiria como uma seita perseguida antes de se tornar, no século IV, a religião oficial do Império. No Egito, a fé cristã se enraizou cedo, com uma tradição que atribui a fundação da igreja local a Marcos, o evangelista, um dos discípulos de Jesus e autor de um dos 4 evangelhos canônicos. Segundo a tradição copta,
Marcos teria chegado a Alexandria por volta do ano 49 DC, cerca de 16 anos após a crucificação de Cristo. Ele é considerado o primeiro bispo da cidade e o fundador do cristianismo na África. Sua liturgia é preservada até hoje pela Igreja Copta Ortodoxa, a maior denominação cristã do Egito e do Oriente Médio, remonta a práticas estabelecidas por ele e por seus sucessores, como São Cirilo de Alexandria. O martírio de Marcos, no ano 68 DC, ilustra a violência das perseguições romanas. Segundo relatos, ele foi arrastado pelas ruas da cidade por pagãos até morrer. Apesar das adversidades, o cristianismo floresceu no Egito. Antes da conquista islâmica, o país era um dos centros cristãos mais importantes do mundo, com uma população majoritariamente copta. Hoje, os cristãos representam cerca de 10% dos egípcios, mas a Igreja Copta Ortodoxa ainda é a maior comunidade cristã do país, mantendo tradições que remontam aos primeiros séculos da Era Comum. As perseguições romanas, como a que vitimou São Pedro de Alexandria, martirizado em 311 DC sob o imperador Diocleciano, não impediram o crescimento da fé, que se espalhou rapidamente entre as populações urbanas e rurais. Alexandria não foi o único centro cristão de relevância no Oriente Próximo. Antioquia, localizada onde hoje fica a cidade turca de Antaquia, foi uma das primeiras comunidades a adotar o nome cristãos e se tornou uma das 5 sedes patriarcais originais, ao lado de Roma, Constantinopla, Alexandria e Jerusalém. A tradição atribui a São Pedro a fundação da Igreja de Antioquia, o que conferiu ao patriarcado local uma posição de destaque. Durante séculos, a cidade abrigou uma das maiores basílicas do mundo cristão, a Domus Aurea, construída por Constantino no século IV. A conquista árabe de Antioquia, em 637, ocorreu durante o Califado Ortodoxo, sob o comando de Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, um dos companheiros de Maomé. Após a vitória na Batalha da Ponte de Ferro, os muçulmanos transformaram a cidade em um importante centro administrativo e militar do Califado Umayyada. Apesar das tensões ocasionais entre as comunidades judaica, cristã e muçulmana, a convivência foi, em geral, pacífica, especialmente durante os períodos de estabilidade política. No entanto, a posição fronteiriça de Antioquia entre o Califado e o Império Bizantino a expôs a conflitos recorrentes, acelerando seu declínio. A expansão islâmica, impulsionada pelos sucessores de Maomé, foi um dos fenômenos mais rápidos e abrangentes da história. Em menos de um século, os exércitos muçulmanos conquistaram a Península Arábica, o Oriente Médio, partes da Ásia Central e o norte da África, incluindo o Egito. No ano 711, as forças islâmicas cruzaram o Estreito de Gibraltar e, em poucos anos, dominaram 3/4 da Península Ibérica. O avanço foi detido em 732, quando Carlos Martel derrotou os muçulmanos na Batalha de Poitiers ou Tours, a pouco mais de 200 quilômetros de Paris. Esse confronto marcou o limite da expansão islâmica na Europa Ocidental, mas não impediu que o domínio muçulmano na Península Ibérica durasse quase 8 séculos. A presença islâmica na Península Ibérica perdurou por quase 8 séculos, até a conclusão da Reconquista em 1492, liderada pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Mas por que os exércitos muçulmanos conseguiram superar tão rapidamente as forças bizantinas e sassânidas? A resposta está, em grande parte, na fragilidade desses impérios. Entre os anos 602 e 628, bizantinos e sassânidas travaram uma guerra extenuante que deixou cerca de 200.000 mortos e ambos os impérios à beira da falência. Essa exaustão os tornou alvos fáceis para um inimigo externo. Os muçulmanos aproveitaram essa vulnerabilidade e, entre 633 e 651, conquistaram o Império Sassânida, que correspondia ao território da atual Pérsia. Como resultado, a maior parte da população do Ira adotou o islamismo, religião que até hoje predomina no país. As vitórias muçulmanas também se explicam por suas táticas militares superiores. Enquanto bizantinos e sassânidas dependiam de uma infantaria pesada e de um sistema logístico lento, os exércitos islâmicos contavam com uma cavalaria leve e ágil, montada em cavalos árabes conhecidos por sua velocidade, resistência e capacidade de manobra. Esses animais eram equipados com arcos, lancas e dardos, permitindo ataques rápidos e retiradas estratégicas, uma vantagem decisiva em batalhas campais. Para os muçulmanos, suas conquistas eram prova da bênção divina e da superioridade de sua fé, atribuídas à liderança de Maomé e à coragem de seus soldados. Já os cristãos interpretavam esses eventos como um castigo pelos pecados da humanidade, uma visão que reforçava o temor e a incompreensão em relação ao avanço islâmico. Um dos momentos mais emblemáticos desse confronto ocorreu em 732, na Batalha de Tours ou Poitiers,
travada a cerca de 240 quilômetros de Paris. Nesse embate, as forças francas, lideradas por Carlos Martel, enfrentaram o exército muçulmano comandado por Abd al-Rahman al-Ghafiqi, governador de Al-Andalus. A morte de al-Ghafiqi e a derrota de suas tropas marcaram o fim da expansão islâmica na Europa Ocidental, consolidando um limite geográfico que perduraria por séculos. Esse episódio teve um impacto profundo, tanto político quanto religioso, pois conteve a disseminação do islamismo em territórios que, até então, eram majoritariamente cristãos. Muitos historiadores consideram que a vitória de Carlos Martel evitou a islamização da Europa, um processo que já se mostrava irreversível em vastas regiões da Ásia e da África, onde os exércitos muçulmanos haviam estabelecido seu domínio. Até 732, cerca de 2/3 do mundo cristão já haviam sido conquistados, incluindo áreas do Levante, do norte da África, como o Egito e parte da Península Ibérica. Mesmo a Península Itálica e suas ilhas vizinhas estiveram sob ameaça, chegando a sofrer ocupações temporárias no século seguinte. A expansão islâmica também teve consequências drásticas para as comunidades não muçulmanas. Em 633, judeus e cristãos foram expulsos da Arábia e suas comunidades foram destruídas. Após a conquista da Pérsia no mesmo ano, a população cristã local passou a sofrer forte perseguição. Os árabes saquearam cidades bizantinas, demoliram templos e venderam seus habitantes como escravos. Na Europa medieval, os muçulmanos eram frequentemente chamados de sarracenos, um termo genérico que englobava árabes e outros povos islâmicos. As palavras muçulmano e islão só entraram de forma significativa no vocabulário europeu a partir do século XVIII. Até então, eram comuns expressões como maometanos, seguidores da lei de Mahome, mouros, especialmente na Península Ibérica, ou ismaelitas, e em referencia aos supostos descendentes de Ismael, filho de Abraão. Os primeiros conquistadores árabes eram, em sua maioria, beduínos convertidos ao islamismo, originários do deserto da Arábia. Desconheciam quase por completo a cultura bizantina dominante na região e, segundo algumas versões, iniciaram suas campanhas de forma desorganizada, destruindo cidades e templos cristãos e capturando habitantes, especialmente crianças, para vendê-los como escravos. A escravidão foi uma prática marcante no Império Árabe, especialmente a partir do Califado Umayyada, estabelecido em 661, quase 3 décadas após a morte de Mahome. Esse califado consolidou as conquistas iniciadas pelo Califado Ortodoxo e expandiu ainda mais o território islâmico, abrangendo grande parte do norte da África. O tráfico de escravos tornou-se uma característica central do Califado Umayyada, crescendo em paralelo às suas conquistas imperiais. Durante a dinastia com sede em Damasco, tanto prisioneiros de guerra não muçulmanos quanto civis eram reduzidos à escravidão. Outra prática comum era exigir seres humanos como parte do pagamento de tributos impostos aos povos subjugados, que depois eram vendidos nos mercados de escravos. Essas práticas não eram novas, mas sim uma continuação das políticas já adotadas durante o Califado Ortodoxo. Um dos documentos mais significativos desse período é o chamado Pacto de Umar, um tratado estabelecido entre os muçulmanos e as populações não islâmicas conquistadas durante a expansão do Califado Ortodoxo por volta de 637. Atribuído ao segundo califa, Umar ibn al-Khattab, o pacto definia os direitos e as restrições impostas aos não-muçulmanos, conhecidos como dhimmi, que viviam sob domínio islâmico. Entre eles estavam judeus, cristãos e seguidores de outras religiões. Em troca de proteção e segurança, os dhimmi eram submetidos a uma série de limitações, como a proibição de construir ou restaurar seus locais de culto e a restrição a qualquer atividade que pudesse ser interpretada como proselitismo religioso. Embora alguns historiadores questionem a autenticidade total ou parcial do Pacto de Umar, ou mesmo sua atribuição direta ao califa, o documento reflete as normas que regiam a convivência entre muçulmanos e não-muçulmanos nos territórios conquistados. Essas regras moldaram as relações sociais e religiosas por séculos, estabelecendo um sistema de subordinação que, embora garantisse certa proteção, também reforçava a posição de inferioridade das minorias religiosas.